Bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série de CAIS, armazenador por ar comprimido. Princípio de funcionamento desse sistema. Eu já comentei com vocês, então a energia ela é armazenada através de ar comprimido, para isso a gente usa um compressor. E a energia ela é aproveitada pela expansão do gás, utilizando uma turbina. A energia, a definição de trabalho, pode ser dada pela integral de força vezes um diferencial de deslocamento, a gente conhece isso como força vezes deslocamento, essa é a definição do nosso trabalho. E a força seria o efeito de uma pressão em cima de uma área. Isso também é um conceito nosso. Então nós podemos simplesmente pegar essa equação, substituir aqui dentro e nós temos que o trabalho efetivamente executado ele está relacionado com a integral de uma pressão numa área e esse deslocamento. Multiplicando a área por esse deslocamento, nós temos o nosso volume. Então, o trabalho está relacionado com uma variação de volume e pressão. O que é importante, eu já falei com vocês, tanto a compressão quanto a expansão, elas necessariamente estão associadas a uma variação de pressão e temperatura. Isso a gente consegue observar em aerosol, ou até mesmo se a gente comprimir o ar, nós estamos bombeando o ar para dentro do pneu da bicicleta, para dentro do carro, ou até mesmo alguma bola que a gente consiga trabalhar com o compressor para jogar o ar para dentro, a gente vê que a temperatura ela se expande, justamente pelo efeito do aumento da pressão. E isso é regido pela lei dos gases, que a gente vai comentar mais à frente. Mas por enquanto, a potência ela pode ser dada então por uma relação simples entre a vazão e a pressão. E essa para nós é a definição. Já aqui eu estava relacionando ao volume, então eu posso dar agora uma relação de vazão. Pressão vezes a vazão vai dar para mim a minha potência. É claro que nós estamos falando aqui de uma situação puramente ideal, né, pessoal? Mas traz para nós a ideia de como essa energia ela pode ser aproveitada. Partimos do conceito simples de trabalho até chegar na nossa vazão e pressão. Vamos elaborar isso aqui um pouco mais, porque nós não temos vazão. Nós temos vazão, claro, na hora que nós expandimos ou nós estamos comprimindo. Só que essa vazão também está variando, já que o volume do reservatório, a pressão do reservatório está alterando. Então seria interessante se a gente pudesse calcular isso em termos de volume e pressão inicial e final. Vamos utilizar então essa mesma equação e vamos utilizar a lei dos gases. PV igual a nRT, separamos então a pressão, ficamos em função de uma constante, que é o nR, o volume e a temperatura. Vamos considerar um ciclo isotérmico. O ciclo isotérmico significa que a temperatura do gás não vai variar. Isso é uma consideração para que a gente consiga evoluir nas nossas formulações aqui. Então, o que vai variar nesse caso é a pressão e o volume somente. Para isso ser verdade, a gente vai considerar que essa compressão é uma compressão bem lenta. Então, dá tempo o gás ele elevou a temperatura, ele trocou a temperatura ali com o sistema, estabilizou. Com isso, ele consegue novamente ficar uma temperatura, né? A gente pode considerar que o ciclo ele não variou a temperatura. Substituindo e tirando os termos constantes da equação, nós ficamos com essa integral e resolvendo nós temos um termo Ln. Essa então é a energia dada em função da variação do volume. A gente consegue então com essa equação determinar a quantidade ou pelo menos aproximar a quantidade de energia que a gente consegue armazenar em função principalmente do volume do nosso reservatório. Mais uma vez, é claro que esse equacionamento que eu estou apresentando aqui para vocês, ele é um equacionamento simplificado. O gás ele já possuía uma energia anterior e nós estamos considerando de toda forma apenas aquela por variação de volume. A equação completa está aqui, quem quiser pode consultar as referências para mais informações, mas ela considera uma parcela de energia antes da compressão, ou seja, a energia que o gás ele já possuía antes mesmo de ser comprimido. E essa equação ela relaciona a máxima quantidade energética que pode ser recuperada em uma expansão isotérmica. Esses sistemas que eu estou falando com vocês, que utilizam o gás natural, são sistemas com longos ciclos de vida e uma eficiência de 70% a 80%, compatível com a usina reversível. Aqui eu ilustro para vocês como seria então um equacionamento completo desse sistema. Então nosso trabalho inicial, o trabalho realizado pelo gás,
O nosso Q é o fluxo de calor transferido para o gás, a massa de entrada, a massa de saída e a entalpia específica do gás. Isso aqui pode ser elaborado de forma a conseguir modelar por completo o sistema armazenador de energia por ar comprimido.